Meu amigo querido, neste estudo veremos a Igreja de Deus em relação com os mandamentos. Sabe, desde o princípio da história humana, Deus sempre teve uma igreja formada por seus filhos fiéis, obedientes. Poderíamos dizer que Abel formou parte dessa igreja, enquanto Caim foi o típico exemplo da pessoa que faz as coisas sem se importar muito com a vontade divina. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, achamos o primeiro registro bíblico de dois grupos espirituais diferentes. Veja, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Aqui podemos ver os filhos de Deus de um lado e as filhas dos homens do outro. Existe uma implicação espiritual que diferencia estes dois grupos. Esse assunto é a fidelidade a Deus. Uns fazem a vontade de Deus e são chamados seus filhos, enquanto os outros não. E são chamados filhos dos homens. E ao longo da Bíblia e da história sempre tem sido assim. E hoje, querido, hoje não é diferente. Se você achar que no mundo hoje tem muitas igrejas, está enganado. Desde o ponto de vista bíblico, só existem duas igrejas. A igreja de Deus, que é fiel à sua vontade, à sua lei, às suas ordens, e a igreja que não é de Deus e que sigue seus próprios caminhos. E essa mensagem a achamos repetida de muitas formas. Por exemplo, quando Jesus esteve nesta terra, mencionou ovelhas e cabritos. Dois grupos. Virgens prudentes e virgens fátuas. Trigo e joio. O homem que constrói na rocha, o homem que constrói na areia. Apenas dois grupos. Já no Velho Testamento, achamos o povo de Israel como a igreja de Deus e os outros povos como a igreja que adora e obedece a deuses estranhos. E no Apocalipse, aí achamos a igreja simbolizada pela mulher vestida de branco, como a igreja de Deus, e a igreja vestida de escarlate, como a igreja que não pertence a Deus. Somente duas igrejas. E o que as diferencia é a fidelidade e a obediência à sua santa lei. A lei jamais foi entregue ao ser humano com o propósito de salvá-lo. Nenhum homem devia obedecer à lei pensando que poderia ganhar algum ponto em favor da sua salvação. A lei apenas expressava a vontade divina, que tinha como propósito garantir a felicidade do homem. Foi dada a Adão e Eva com esse propósito. Só que Adão e Eva eram livres, eram capazes de tomar decisões. A obediência à lei lhes serviria como uma espécie de proteção contra a morte, mas eles eram livres de obedecê-la ou não. Infelizmente, eles não obedeceram. E ao comerem do fruto que Deus tinha lhes dito que não comessem, não estavam apenas comendo um fruto ou desobedecendo, porém estavam se colocando no lugar do próprio Deus, de ser quem determina o que é certo ou o que é errado. Pelo menos é isso que diz aqui 1 Samuel capítulo 2, 3. Veja. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Você lembra que quando o ser humano pecou, Deus disse que o homem tinha se tornado como Deus, conhecedor do bem e do mal? Sabe, Deus é a única pessoa que conhece, que sabe, o que determina o que é certo e o que é errado. O verbo conhecer não está aqui no sentido de saber algo, mas de determinar algo. Isso é o que o verso que acabamos de ler diz. Somente o Senhor, Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. É Ele quem determina o que é certo ou o que é errado. O ser humano tem direito de escolher o certo ou o errado, mas não tem o direito de determinar
Bom, a partir do Jardim do Éden, a humanidade se dividiu em dois grupos. Aqueles que voluntariamente decidiram obedecer a Deus e a sua lei, e aqueles que se sentiam no direito de escolher para eles um caminho diferente. Ali estavam presentes a Igreja de Deus e a Igreja dos homens. Vamos agora aos tempos de Noé. Aqui também existia a Igreja de Deus e a Igreja que não era de Deus. A esta última, a Bíblia chama somente de os homens. Vejamos, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 9. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aqui você pode ver que enquanto Noé pertencia à Igreja de Deus, andava com Deus e as suas ações eram boas, os homens, a outra igreja, a igreja que não é de Deus, eles viviam como queriam e faziam o que lhes dava vontade. O texto diz que ao ver esta situação terrível de desobediência, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Agora, querido, é preciso entender que esse arrependimento, entre aspas, não é o arrependimento humano do homem que diz: tomara que não tivesse feito isso. Não, não, não. O arrependimento divino poderia mais bem ser compreendido como uma dor profunda, sofrimento intenso. Cortou-lhe o coração, diz o texto. Esta dor não era porque as coisas não tinham lhe saído como ele desejava, mas por causa do sofrimento do próprio ser humano que acarretava problema para si e a quem Deus amava. O escritor bíblico não acha outra palavra para expressar melhor a mensagem e simplesmente usa a palavra arrependimento. Mas continuemos. O texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Perceba que a graça ou benevolência já está presente no Velho Testamento e que Noé e sua família foram poupados do dilúvio unicamente por graça. Porém, aquele que acha a graça salvadora obedece. Não existe graça autêntica que não leve à obediência. Por isso Noé obedeceu a ordem de entrar na arca, levando a sua família e os animais, apesar do ridículo que aparentemente estava fazendo. Obedeceu porque tinha recebido a graça. Ele não se salvou porque obedeceu, salvou-se porque achou graça aos olhos divinos. A Igreja de Deus, em todos os tempos, foi uma igreja salvada por graça unicamente, porém obediente aos mandamentos de Deus. Entremos agora na terceira parte. E Abraão? Pertenceu Abraão à Igreja de Deus e obedeceu os mandamentos do Pai? Bom, Gênesis 17, 1 e 2 diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Se Abraão era um homem perfeito, suponho que pertencia à igreja de um Deus perfeito. Mas por que Abraão era perfeito? Observe a ordem divina. Ande segundo a minha vontade e seja perfeito. Oh, querido, perfeição, no sentido bíblico, não é impecabilidade, mas a experiência maravilhosa de andar com Deus. Abraão seria perfeito na medida em que andasse com Deus. Naturalmente, isto implicava obediência, e obediência implicava a existência de uma lei. Contudo, Abraão não sempre foi fiel. Às vezes, levado pela sua natureza pecaminosa, caiu.
como naquela ocasião em que ele foi para o Egito e com medo da morte mentiu, disse que Sara não era sua esposa e quase leva o faraó a cometer adultério com Sara. Mas arrependeu-se e continuou andando com Deus e viveu uma vida de obediência. Só que a obediência de Abraão era o resultado da aliança de fé e de graça que Deus tinha feito com ele em Gênesis 12 e 15. Segundo essa aliança, Deus lhe daria um filho e sua descendência seria muito numerosa. Gênesis 15, 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Aqui, mais uma vez, você pode ver a presença da fé, do fato de crer nas promessas divinas de graça. Porque, querido, para um casal da idade de Abraão e Sara, um filho só poderia ser o resultado da graça. Mas o resultado dessa vida de graça foi que Abraão viveu uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Até aqui, vimos que ao longo dos tempos, sempre existiu a lei de Deus. Não como uma condição de salvação, mas como uma expressão do amor protetor de Deus. Claro que essa lei, nas diferentes etapas da história, teve formas diferentes. Antes do Sinai, não existia a redação das tábuas de pedra, porém existiam os princípios. E quando falamos da eternidade da lei, estamos falando da eternidade dos princípios. A lei existia inclusive antes da criação do mundo. De outro modo, Lúcifer não teria pecado. No Éden não existia a redação do decálogo e, no entanto, existiam os princípios, senão como Adão e Eva teriam pecado. O sábado é um desses princípios. Por isso é que o povo de Israel guardava o sábado muito antes de chegar ao Sinai. No Sinai foram dados os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, e desde esse dia até Jesus existia claramente a lei com a redação que a conhecemos. Mas em todas essas etapas, a função da lei e da graça estavam claras. Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8 diz: Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Neste texto, você pode ver que a razão por que Israel era o povo de Deus não era que eles guardavam os mandamentos ou que eram o povo mais numeroso da terra, não. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Este juramento se refere ao pacto de graça, onde a participação humana é apenas aceitar. A obediência aos mandamentos era ou deveria ser a resposta de amor do povo para Deus. Infelizmente, Israel fracassou. Esqueceu-se de amar a Deus e se quedou somente com os mandamentos. Abraão, no entanto, ele foi diferente. Por isso Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versos 6 e 7, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Interessante, os judeus dos tempos de Paulo se orgulhavam de serem filhos de Abraão, mas continuavam com sua atenção apenas na lei, esquecendo-se da fé que deveriam depositar em Deus. E Paulo agora trabalha com esta preocupação hereditária dos judeus para lhes afirmar que o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que obedece simplesmente, mas aquele que confia ou exercita a fé em Deus. Afinal de contas, Abraão creu e isso foi-lhe contado por justiça. Não foi
a obediência, a sua obediência, mas a sua fé. A obediência foi resultado da sua fé, porque a fé autêntica obedece. Ao longo da história, querido, Deus sempre teve um povo fiel e obediente. Era a sua igreja, formada por homens e mulheres desejosos de fazer a vontade do Pai. Mas eles faziam isso como uma expressão de amor e de gratidão pela salvação recebida. Nos últimos dias da história deste mundo, Deus continuará tendo uma igreja fiel. Em Apocalipse 12, achamos essa igreja, simbolizada pela mulher vestida de branco. Os membros desta igreja serão perseguidos por causa da sua obediência aos eternos princípios da lei de Deus. O próprio João, autor do Apocalipse, disse em Apocalipse 1:9 o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Qual era a causa do desterro de João? A sua fidelidade à palavra de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo obediente, a despeito das consequências. Não importa o sofrimento, a perseguição, a dor, o povo sempre foi obediente. Por isso, uma das características da igreja de Deus nos últimos tempos será a sua obediência. Apocalipse 12:17 diz o seguinte, veja: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Obediência aos mandamentos de Deus. Essa é uma das características da igreja de Deus. E este conceito se repete aqui no capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Mas perceba bem, nenhum destes versos diz que esse povo, a igreja de Deus nos últimos dias, se salva por guardar os mandamentos. Observe que em ambos os versos está presente o Senhor Jesus. Não existe salvação sem Cristo. Mas, por outro lado, não existe salvação autêntica sem o resultado. E o resultado é a obediência aos eternos princípios da lei de Deus. Que Deus te abençoe ricamente.